Vamos lá, pessoal. Nesse outro vídeo agora eu vou falar um pouco da lei de Ohm, né? Como o canal é focado em eletrônica, em matemática e eletricidade, vamos falar um pouco da lei de Ohm hoje. A lei de Ohm diz justamente que a corrente elétrica que passa por um condutor, se a gente multiplicar, vai ser igual a uma tensão, uma queda de tensão, né? Então, na primeira lei de Ohm, a gente pode tirar esse triângulo da salvação aqui, que temos o V no topo, um R aqui de resistência e um I de corrente elétrica. Esse V é de tensão. Então, esse V aqui é de tensão. Também a gente vê chamado como DDP. O R, resistência elétrica. Resistência elétrica. E o I, corrente elétrica. Então, nesse triângulo, como que a gente pode utilizar ele? Do V para o R, isso aqui a gente enxerga como uma divisão. Então, seria o I olhando para esse lado aqui. O I olhando para o V e para o R, o I está enxergando uma divisão da tensão pela resistência. Agora, se o resistor olhar para cá, então o resistor olhando para a direita, ele vai enxergar a tensão sendo também dividido por essa corrente aqui. Então, o resistor olhando para cá, ele está vendo a tensão sendo dividida pela corrente. E agora a tensão olhando para baixo, a tensão está enxergando uma multiplicação entre resistência e corrente elétrica. Então a tensão enxerga essa multiplicação. Então daí a gente pode tirar três formulinhas prontas, né? O V é o famoso R vezes I. Então tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. A gente pode tirar também a formulinha do R. R é igual a tensão dividido pela corrente elétrica. Então resistência é tensão dividido pela corrente elétrica. E a gente pode tirar também a expressão do I. Então corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. No próximo vídeo eu vou fazer esse triângulo também para potências, né? Mas por enquanto vamos ficar aqui na lei de Ohm, trabalhando só com esses três elementos. Vamos agora para algum exercício. Então, pessoal, esse exercício aqui da UEMT, peguei na internet, né, para a gente fazer aqui junto. Então, a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Qual é a diferença de potencial elétrica? Qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms? Então ele quer saber a diferença de potencial. Então o que ele está perguntando aqui é sobre a DDP, que é a nossa tensão, que a gente já viu. Então ele está perguntando qual é a tensão em cima do resistor de 10 ohms. Então, para esse circuito é muito simples, pessoal. Um conceito base aqui de um circuito série é que a corrente total ela é igual a todas as correntes. Vou chamar aqui de linhas. Todas as correntes do circuito. Que nesse caso a gente só vai ter uma. Vamos simular uma corrente aqui, chamar ela de I total. E a corrente total ela é igual a tensão total dividido pela resistência total. Então, como que a gente faz para descobrir qual é a tensão em cima desse resistor aqui? Ele quer saber a tensão, vou chamar ela de V1. Então, ele quer saber qual é a tensão V1. Vamos descobrir? Para a gente resolver esse exercício, a gente tem que achar primeiro a corrente total.
E para achar a corrente total, a gente tem que achar a resistência total. Então a resistência total, num circuito série, a resistência total é dada pela soma das resistências. Então eu vou somar 10 mais 100. Então a minha resistência total é de 110 ohms. Achando a resistência total, eu já tenho a tensão total, que é 220. Eu consigo achar a corrente total. Então eu vou achar aqui no cantinho. Então a corrente total é igual à minha tensão total, que o exercício já deu, que é 220, dividido pela minha resistência total, que eu acabei de calcular aqui, 110. Fazendo essa divisão, 22 por 11 dá 2. Unidade da corrente elétrica é o ampere. Coloca a letrinha A maiúscula aqui. Então achei a corrente total. Agora já consigo achar meu V1. O meu V1 ele é igual ao meu R1 vezes ao meu I total, que nesse caso a gente já calculou aqui que deu 2 amperes. Então V1 é igual a 10 ohms, que está aqui em cima, vezes 2 ampere, que está aqui do lado. Então meu V1 é igual a 20 volts. Então essa é a resposta. Um exercício aí da UEMT, bem fácil. Exercício aqui, pessoal. O exercício da FATEC de São Paulo. Dois resistores de resistência R1 5 ohms e R2 10 ohms são associados em série fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão V1, medida nos terminais de R1, é igual a 100 volts. Nessas condições, determine a corrente e a tensão em R2. Para resolver esse circuito, vocês têm que lembrar um pouquinho da teoria que diz as características de uma associação em série. A característica de um circuito em série é que a corrente é a mesma em todos os pontos. Então vou só simular um circuitinho série aqui. Nesse caso tem dois resistores, só para a gente conseguir analisar. Tem uma tensão aqui total, poderia chamar também de VF, tensão da fonte. Aqui eu tenho meu R1, está dando valor aqui em cima. Meu R2 é de 10, então meu R1, meu R2. Aqui eu teria corrente no resistor 1, a gente poderia chamar ela de I1. Corrente no resistor 2, vou chamar ela de I2. Mas como é um circuito série, a característica do circuito série é que é a mesma corrente em todos os pontos. Então a minha I total é igual a I1, que é igual a I2. Então meu I total é igual ao I1, que é a corrente que passa no resistor 1, que é igual ao I2, que é a corrente que passa no resistor 2, que é igual à corrente total. Então ele está perguntando, determine a corrente e a tensão em R2. Ele quer saber a tensão, vou chamar ela de V2, e quer saber também a corrente que passa aqui, que seria o nosso I2, mas só que é igual ao IT. Então se eu achar o IT, eu acho o meu I2. Então vamos lá. A tensão V1, medida nos terminais de R1, é igual a 100 volts. Então em cima de R1 eu tenho 100 volts. E eu tenho que o valor de R1 é 5 ohms. Então vou jogar aqui na minha calculadora. Lembrando que vou achar o meu I1, que é a corrente que passa no resistor 1. Vai ser igual ao meu V1, que o exercício deu, dividido pelo R1. Então tensão 100 dividido por uma resistência de 5, deu uma corrente altíssima, uma corrente de 20 amperes.
Se eu disse que um circuito série, as correntes são iguais em todos os pontos, no circuito série, as correntes são iguais em todos os pontos, eu calculando meu I1, eu automaticamente já calculei o meu IT. Então essa aqui já é parte da resposta. Determine a corrente. Pronto, já achamos a corrente. Agora eu quero saber a tensão em R2. A tensão, segundo a lei de Ohm, é V é igual a R vezes I. Então eu quero saber o V2. Vai ser o R2 vezes o I2. Só que está falando aqui em cima já que o I2 é igual ao IT. Então eu vou substituir esse I2 por IT. Então é R2 vezes IT. Então meu V2 vai ser meu R2, que vale 10 ohms, vezes minha corrente total, que vale 20 amperes. Então a tensão em cima do resistor 2 é igual a 200 volts. Exercício bem tranquilo também. Vamos observar algumas coisas, pessoal. Se no circuito série a corrente é a mesma em todos os pontos e a minha fórmula de tensão é V igual a R vezes I, se o meu resistor R1 é menor que o R2, vocês concordam comigo que eu tenho que ter mais tensão em R2? Então deu exatamente igual. Ó. R1 é metade de R2. Então logo R2 tem que ter o dobro de tensão de R1. Se no R1 eu tenho 100 volts, eu já poderia falar que meu R2 seria 200 volts. E foi exatamente no que deu. Exercício bem tranquilo também, espero que vocês tenham entendido.